A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje começamos uma nova caminhada pela Palavra de Deus. Depois de concluirmos nossa jornada pelo livro de Jeremias, vamos entrar em uma série especial durante este mês de agosto. O tema da nossa série será Do Esfriamento ao Avivamento. E durante este mês vamos caminhar por 4 etapas. Primeiro, vamos reconhecer quando o fogo começa a se apagar. Depois, vamos reconstruir o altar. Em seguida, vamos permitir que Deus purifique nossa vida. E então, vamos buscar novamente o fogo do Espírito Santo. Por que não podemos falar de avivamento sem primeiro olhar para dentro de nós mesmos? E hoje começamos justamente por aí. O fogo que se apagou. O texto que vamos estudar está em Apocalipse capítulo 2. Jesus envia uma mensagem para a igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha muitas qualidades. Era uma igreja trabalhadora, perseverante, conhecia a palavra, não tolerava falsos ensinamentos e havia suportado muitas coisas por causa do nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2 versículos 2 ao 4. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Jesus declara que conhece as obras daquela igreja, seu trabalho e sua perseverança. E depois faz uma declaração muito forte: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Vamos entender um pouco o texto. Observe uma coisa. Jesus não estava falando com uma igreja que havia simplesmente abandonado tudo. Era uma igreja ativa. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que defendia a verdade. Era uma igreja que perseverava. Mas havia algo acontecendo dentro dela. O trabalho continuava. Mas o amor estava diminuindo. A atividade continuava, mas a intimidade estava diminuindo. A aparência permanecia. Mas o fogo estava começando a se apagar. Vejamos algo profundo. É possível fazer muitas coisas para Deus, e ao mesmo tempo, estar se afastando de Deus. Esse talvez seja um dos maiores perigos da vida espiritual. Porque quando alguém abandona completamente a igreja? Quando para de orar? Quando para de buscar? Talvez perceba que está se afastando. Mas existe um esfriamento muito mais silencioso. A pessoa continua indo ao culto. Continua cantando. Continua trabalhando. Continua pregando. Continua ajudando. Continua falando de Deus, mas já não existe o mesmo prazer na presença do Senhor. A oração que antes era um prazer começa a virar obrigação. A Bíblia que antes despertava fome começa a ficar fechada. O culto que antes era esperado durante toda a semana começa a se tornar apenas mais um compromisso. E o coração começa a se acostumar com uma vida espiritual sem intensidade. Agora veja algo importante. Jesus não diz que Éfeso havia perdido todas as suas obras. Ele diz que havia abandonado o primeiro amor. Isso significa que o problema não estava apenas no que faziam. Estava na motivação do coração. Vejamos algo profundo. Deus não quer apenas nossas mãos trabalhando para Ele. Deus quer nosso coração pertencendo a Ele. Podemos trabalhar para Deus sem estar perto de Deus. Podemos falar sobre Jesus sem estar buscando Jesus. Podemos conhecer a palavra sem viver uma profunda comunhão com o autor da palavra. Por isso essa palavra de Jesus é tão necessária para nós hoje. Porque o esfriamento espiritual nem sempre acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos. Primeiro deixamos de fazer uma oração. Depois outra. Depois começamos a deixar a leitura da palavra para depois. Depois já não sentimos tanta necessidade de buscar. E quando percebemos, ainda estamos fazendo a obra. Mas o fogo já não é o mesmo. Agora Jesus mostra o caminho para a restauração. Apocalipse capítulo 2 versículo 5. Vamos ler uma pequena parte do que diz a palavra na versão NVI. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se. Observe. Jesus não diz, finja que está tudo bem.
Ele diz: lembre-se. Olhe para trás. Veja onde começou o afastamento. Lembre-se de como era sua vida com Deus. Como você orava. Como você buscava. Como você tinha fome da palavra. Como você se alegrava em estar na presença do Senhor. Como você falava de Jesus. Como você tinha prazer em servi-lo. Depois Jesus diz: arrependa-se. Reconheça, não tente justificar. Não coloque a culpa apenas na correria. Nos problemas. Nas pessoas. Nas circunstâncias. Às vezes precisamos simplesmente dizer: Senhor, eu esfriei. Senhor, eu me afastei. Senhor, eu continuo fazendo muitas coisas, mas perdi a intimidade contigo. E então Jesus diz para voltar às primeiras obras. Voltar ao lugar onde começou. Voltar à oração. Voltar à palavra. Voltar à adoração. Voltar à presença. Voltar à comunhão. Vejamos algo profundo. Antes de Deus reacender o fogo, precisamos reconhecer que a chama diminuiu. É por isso que começamos nossa série dessa maneira. Não vamos começar pedindo fogo. Primeiro vamos olhar para o altar. Primeiro vamos permitir que Deus examine o nosso coração. Porque não adianta pedir: Senhor, manda fogo, se não estamos dispostos a colocar nossa vida novamente no altar. E isso nos leva diretamente para aquilo que veremos nos próximos dias. Porque depois de reconhecer que o fogo diminuiu, precisamos reconstruir o altar. E é exatamente isso que veremos na próxima etapa da nossa caminhada. Reconstruindo o altar. Mas hoje, o Espírito Santo está nos chamando para um diagnóstico. Como está a nossa vida espiritual? Como está nossa oração? Como está nossa fome pela palavra? Como está nosso desejo pela presença de Deus? Como está nossa paixão pelas almas? Como está nossa santidade? Como está nosso amor por Jesus? Olha o centro da mensagem. Uma igreja pode continuar funcionando mesmo quando começa a esfriar espiritualmente. Éfeso continuava funcionando. Mas Jesus percebeu aquilo que ninguém mais conseguia ver. E isso precisa chamar nossa atenção. Porque não adianta parecermos avivados diante das pessoas, se estamos frios diante de Deus. Não adianta termos aparência de fogo, se dentro do coração existe apenas cinza. Por isso, hoje não é dia de olhar para o irmão. É dia de olhar para nós mesmos. Não é dia de perguntar: será que fulano está frio? É dia de perguntar: Senhor, como está o meu coração? E aqui existe uma esperança maravilhosa. Jesus não apenas revelou o problema. Ele mostrou o caminho de volta. Isso significa que o esfriamento não precisa ser o final da história. Ainda existe retorno. Ainda existe arrependimento. Ainda existe restauração. Ainda existe graça. Ainda existe fogo. Talvez você esteja percebendo hoje que alguma coisa mudou dentro de você. Talvez você ainda esteja trabalhando. Ainda esteja servindo. Ainda esteja vindo aos cultos. Mas já não sente a mesma fome. Já não busca como antes. Já não ora como antes. Já não se entrega como antes. Então escute isso. Não ignore esse sinal. Porque aquilo que começa pequeno pode crescer. E aquilo que começa como esfriamento pode terminar em afastamento. Mas quando reconhecemos o problema e voltamos para Deus, a história pode ser diferente. E eu te digo algo da parte de Deus. O Senhor está chamando sua igreja novamente para perto. Ele está despertando aqueles que estavam acomodados. Está fazendo nascer novamente fome pela palavra. Está despertando o desejo pela oração. Está renovando o amor pelas almas. E está chamando seu povo para sair de uma vida espiritual automática, para voltar a viver uma fé verdadeira. Uma fé que busca. Uma fé que ora. Uma fé que adora. Uma fé que serve. Uma fé que espera a volta de Jesus. E eu profetizo sobre a sua vida que esta série não será apenas mais uma sequência de mensagens,
Mas será um tempo de despertar. Que Deus mostrará aquilo que precisa ser corrigido. Que Ele quebrará toda acomodação espiritual. Que devolverá a fome pela presença. E que aquilo que parecia estar se apagando começará novamente a queimar. Mas lembre-se. Primeiro vem o reconhecimento. Depois vem o arrependimento. Depois vem a reconstrução. Depois vem a purificação. E então estaremos preparados para experimentar aquilo que Deus deseja derramar. Porque o objetivo não é simplesmente falar sobre avivamento. É viver avivamento. E tudo começa quando alguém tem coragem de dizer: Senhor, reacende em mim o primeiro amor. Receba isso. Não tenha medo quando o Espírito Santo mostrar aquilo que precisa mudar. A correção de Deus não vem para nos destruir. Ela vem para nos restaurar. O mesmo Jesus que chamou Éfeso ao arrependimento continua chamando sua igreja hoje. Lembre-se. Arrependa-se. Volte. E deixe Deus começar novamente em você. Deus te abençoe. E amanhã continuaremos nossa caminhada em mais um devocional com Deus.